E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje a gente vai verificar se realmente aprendemos o conteúdo de misturas, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão simples, tranquila, só de definição. Pede o seguinte: qual a definição de mistura homogênea e de mistura heterogênea? Vamos lá, gente. Dificilmente não, posso falar isso com segurança, você vai encontrar esse tipo de questões em provas um pouco mais importantes, tá? Mas, se você souber a definição desses dois tipos de mistura, a probabilidade de você acertar uma questão sobre esse assunto é altíssima. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui. Vocês lembram do exemplo que eu dei para vocês na aula passada, que a gente até brincou com alguns experimentos? Aqui, ó, você tem uma mistura de água e sal dissolvido. E aqui você tem uma mistura de água e óleo. Qual que é a diferença entre elas? Além do material, né? Porque um é água e sal dissolvido e o outro é água e óleo. Qual que é a diferença que você pode perceber visualmente? É o que? A quantidade de fases. Aqui você tem uma mistura de duas substâncias. Uma delas é a água e a outra delas é o sal. Esse sal está dissolvido, então a olho nu eu não consigo saber quem que é água e quem que é o sal, né? Então só tem uma fase. Se tem uma fase só, a gente chama de mistura homogênea. Essa daqui, gente, se eu misturar a água com óleo, eles não vão se misturar, né? Eu consigo saber quem que é a água e quem que é o óleo. Eu estou vendo duas fases, certo? Estou vendo duas fases. E se eu estou vendo duas fases, a gente caracteriza, né, quando tem uma mistura entre substâncias e aí essa mistura tem duas ou mais fases, a gente chama de mistura heterogênea, tá? Então essa daqui é uma das definições, certo? É quanto ao número de fases que a gente pode observar a olho nu, tá? Outra definição que eu dei para vocês, gente, foi essa, né? Misturas homogêneas quando apresentam aspectos uniformes. Aliás, as misturas podem ser homogêneas quando apresentam aspecto uniforme. Mistura que tem a mesma propriedade em todos os elementos. Aquela das fases vai ser muito importante. Só com a definição lá do número de fases você vai conseguir responder muitas questões só com aquela dali. Agora essa daqui é a principal de todas. Eu vou até sublinhar aqui para vocês, ó. Tem as mesmas propriedades em todos os seus pontos, ou seja, mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma densidade, certo? E aí só são algumas propriedades. Se você pegar, por exemplo, essa mistura aqui e você pegar um pedacinho aqui desse ponto e comparar, e comparar com esse ponto aqui, vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma densidade, mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, são as mesmas propriedades. Isso na mistura homogênea. Agora na mistura heterogênea. As misturas podem ser heterogêneas quando possuem mais de uma fase. Um tipo de mistura que não possui a mesma propriedade em toda a sua extensão. Exemplo, se eu pegar um pontinho aqui, uma amostra dessa substância aqui, e comparar com uma amostra desse ponto aqui, vão ser propriedades completamente diferentes. Vão ser pontos de fusão diferentes, ponto de ebulição diferente, densidade diferente, tá? Aí é como eu falei para vocês, a mais fácil é aquilo que a gente consegue ver, né? Eu consigo ver que um é água e o outro é óleo. Agora, a outra e principal é essa daqui, que tem as mesmas propriedades em todos os seus pontos
é homogênea. Que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão, em todos os seus pontos, é mistura heterogênea, tá? Então, guarde bem essas duas definições aqui, tá bom? Vamos lá, segunda questão. Considere os seguintes sistemas. Primeiro, barra de ferro. Segundo, soro fisiológico. Lembrando que soro fisiológico é água, sal e açúcar. É uma mistura homogênea, já vou adiantando aqui para vocês, que pode salvar vidas, principalmente após problemas gastrointestinais. Além de repor a água, vai repor também os sais minerais que o nosso corpo perdeu, beleza? E o terceiro aqui, água e álcool. Então vamos lá, gente. Primeiro aqui, barra de ferro. Essa barra não é só de ferro? Ela está sendo misturada com outra substância? Não, a questão só diz que era uma barra de ferro. Se ela está dizendo isso, é de se esperar que essa barra toda seja de ferro. Ferro, gente, é só um elemento químico. Não está misturado com mais nada. Se não está misturado com mais nada, a gente nem considera como uma mistura, tá? A gente nem considera como uma mistura. Se não é mistura, é o que, professor? Substância pura, beleza? Substância pura. Então, a primeira aí é substância pura. A segunda, soro fisiológico. Eu até mostrei para vocês, gente, na aula passada sobre experimentos, que se você misturar água com um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, a concentração ideal, né, a concentração certa, vai ser formada uma mistura homogênea, tá bom? Homogênea. Eu não consigo saber quem que é a água, quem que é o sal, quem que é o açúcar, né? Então, eles estão todos misturadinhos ali, bonitinhos. A terceira, água e álcool. Também mostrei para vocês na aula passada, né, gente? Peguei um copinho, coloquei água, coloquei álcool. Eu não consegui saber quem que era a água e quem que é o álcool. Eu não consigo saber essa distinção. Eu só vejo uma fase. E se eu só vejo uma fase, é o que? É mistura homogênea, tá? Então, primeiro, substância pura. Segundo, homogênea. Terceiro, homogênea também. A única alternativa que me diz o que eu quero é a letra C. É a letra C, que diz que é uma substância pura, ou seja, não está misturado com mais nada, com mais nenhum outro elemento, certo? E aí, resposta alternativa C. Terceira, considere os seguintes sistemas: nitrogênio e oxigênio, sal, água e sal. Geralmente, pessoal, quando a questão fala água e sal, é de se esperar que esse sal esteja dissolvido, tá? Que ele esteja totalmente dissolvido. Agora, se a questão pega e fala água e açúcar em excesso, o que é que a gente espera? Que a pessoa colocou tanto açúcar ali que a água ela não conseguiu mais diluir esse açúcar. E esse açúcar fica depositado onde? Eu até mostrei para vocês na aula passada, só que o exemplo não era açúcar, era o sal. Esse açúcar ele fica depositado, ó, no fundo do recipiente, certo? Porque a água, gente, vocês vão ver que a água é considerada um solvente universal, tá? Só que tem um limite ali, ela só consegue dissolver até determinada concentração. Passou daquilo dali, ela já não consegue mais, tá? E aí, continuando, ação alternativa correta. Vamos lá, primeiro de tudo. Gente, eu não falei pra vocês sobre isso aqui, ó, nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio e oxigênio são gases, tá? Vale lembrar que, o que já caiu na Olimpíada de Química, qual gás mais abundante na atmosfera terrestre é o gás nitrogênio, com cerca de 78% da nossa atmosfera é composta por gás nitrogênio. E o segundo é oxigênio. Gás oxigênio que as nossas células utilizam na respiração celular, certo? Gente, gases são misturas homogêneas, tá? Por exemplo, o ar que a gente está vendo, que está ao nosso redor, a gente considera, né? Eu falei para vocês na aula passada, que a gente considera como uma mistura homogênea, certo? Certo. Eu espero, né? Segundo, água e sal. Gente, fácil demais, né? É de se esperar que quando a questão fala isso,
o sal está totalmente dissolvido na água. E se está totalmente dissolvido na água, a gente já viu na aula passada que aqui trata-se de uma mistura homogênea. Homogênea, certo? Terceira, água e açúcar em excesso. Água e açúcar em excesso. A água ela não conseguiu dissolver todo o açúcar. Então, aqui a gente está diante de um sistema heterogêneo. Heterogêneo, beleza? Agora vamos para as alternativas. Letra A. Os três sistemas são homogêneos. O primeiro é, o segundo também. O terceiro não é. Então, a gente já ignora aqui a letra A. Letra B. O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples. Gente, seguinte. Vamos lembrar aqui, deixa eu ver se eu coloquei não. Substâncias simples são substâncias formadas por um único elemento químico. Exemplo, gás nitrogênio e gás oxigênio. Sabe essa barra de ferro aqui da questão anterior? Ela é outro exemplo. Ela é formada somente por um elemento químico, que é o ferro, tá? Agora, substância composta, a água. A água é formada por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Lá no 9º ano, vocês vão aprender melhor os elementos químicos, tá? Mas alguns são bem importantes para o nosso dia a dia, como é o exemplo do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio e assim sucessivamente. Talvez os mais importantes para a gente sejam o oxigênio e o hidrogênio, que a gente precisa aprender a nível de 6º ano, tá bom? Então, no caso aqui, ele diz que o sistema 1 é homogêneo, confere, e é formado por substâncias simples, confere. Nitrogênio e oxigênio são elementos químicos, né? Diferentes, no caso, né? E aí nesse caso aqui, são substâncias simples. Então, a alternativa correta é letra B. Vamos só ver a letra C aqui rapidinho, que diz o seguinte. O sistema 2 é homogêneo, confere, ele é homogêneo, e formado por substâncias simples e composta. Gente, a água é o quê? A água é uma substância composta. Acabei de falar para vocês, é o hidrogênio mais o oxigênio. E o sal, professor? O sal, eu também falei para vocês na aula passada. O sal ele é formado pelo sódio e pelo cloro, cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, ele também é uma substância composta, porque ele é formado de dois elementos químicos. Então, a letra C, é por isso que a letra C está errada. E letra D, o sistema 3 é heterogêneo, confere, e formado por substâncias simples. Gente, a água, já falei para vocês, a água ela não é uma substância simples. O açúcar também não é. O açúcar ele é formado por carbono, por hidrogênio e por oxigênio também, tá bom? Então é por isso que a letra D também está incorreta. Só nos resta aí a letra alternativa B. Resposta, alternativa B. Quarta, indique um grupo que só tem misturas. Gente, vamos lá. Só tem misturas. Letra A, aço, cobre e água pura. Professor, eu não sei se o aço é mistura. Primeiro, o aço é mistura, tá? Ele é mistura. O cobre, gente, ele não é mistura. Ele é uma substância pura. E aqui a água pura. Gente, a água pura, ela é uma substância pura, tá? Então, a letra A está descartada. Letra B. Aço, bronze e sal. Aço é uma mistura. Então, o bronze, gente, não é mistura. O bronze é uma substância pura, beleza? E o sal. Gente, o sal, ele é uma substância pura também, né? O sal, sozinho, por mais que ele seja uma substância pura, formado por dois elementos, ele sozinho não está misturado com ninguém. Ele está só. Então, se ele não está misturado com ninguém, ele é considerado uma substância pura, beleza? Então, o bronze e o sal não são, a gente elimina também a letra B. Letra C, ar, sal e açúcar.
Gente, o ar, ele é uma mistura de diversos gases. Gás nitrogênio, gás oxigênio, vapor d'água, gás carbônico e por aí vai, né? São alguns dos gases que estão no ar. Então, ele é mistura. O sal, a gente já acabou de ver que o sal não é mistura. O açúcar também não é. O açúcar sozinho, sem estar misturado com ninguém, é uma substância pura, beleza? Então, por isso que a letra C também está errada. Agora vamos para a letra D. Letra D, o ar, a gente acabou de ver que é uma mistura. O latão, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Mas o latão, ele é uma mistura, tá? Ele é uma mistura de alguns metais, tá bom? Então, a gente considera como mistura. E, por fim, a água mineral. E, professor, a água mineral é uma substância pura? Não. A água pura é substância pura. A água mineral, olha esse rótulo de água mineral, gente. Tudo isso daqui, ó, são alguns componentes da água mineral. Bicarbonato, cálcio, cloreto, fluoreto, magnésio, potássio, sódio, vanádio. Professor, mas o senhor não disse que o sódio, ele em contato com a água, ele não gera uma explosão? Depende da concentração, da quantidade de sódio, tá? Essa quantidade aqui, gente, é muito pequena, ó. São somente 100 miligramas por litro. Ou seja, a cada 1 litro de água mineral, você só vai ter 100 miligramas de sódio. É muito pouco, tá? Então, não é o suficiente para explodir, tá bom? Então, tudo isso daqui, gente, tudo isso daqui está presente na água mineral. São uma mistura de várias substâncias, tá bom? Então, a água mineral é considerada, sim, uma mistura, tá bom? Por isso, a alternativa correta é a letra D, beleza? Opa, por que tá a letra B? Não, eu errei aqui, vocês vão me desculpar, mas aqui é letra D, beleza? Vamos lá. Quinta questão. O granito consiste em 4 minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. Tá aqui um exemplo de uma amostra mineral de granito para vocês. Gente, o granito, nossa, vai estar muito presente, muito presente em questões para vocês, tá? Geralmente, o granito, ele é formado por esses 4 minerais, tá? Mas a gente consegue identificar o feldspato, o quartzo e a mica. Então, o granito, ele tem 3 fases. Isso vai ser muito importante, tá? O granito tem quantas fases? 3, beleza? Continuando. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é. Então, vamos lá. Um elemento. Gente, o granito não é um elemento. Por quê? Porque a própria questão falou que ele pode ser separado dos demais. Se ele pode ser separado, significa que ele está o quê? Significa que ele está misturado, né? Então, só com isso daí a gente já consegue marcar aqui a alternativa D. E eu ainda vou além. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Ele não tem 3 fases? Se tem 2 ou mais fases, é o quê? É mistura heterogênea. Então, o granito é uma mistura e uma mistura heterogênea, certo? Alternativa aí correta, alternativa D, da quinta. Vamos lá. Água mineral engarrafada, o açúcar. Essa daqui, gente, é a fórmula do açúcar, tá? O açúcarzinho, a molécula do açúcar, ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 8 átomos de oxigênio. Nem todo o açúcar tem essa composição aqui, tá, gente? Esse daqui é só, essa aqui é a glicose, tá? Lembra do C6H12O6 lá da fotossíntese? Pois é, tá aqui. Aquilo dali é a glicose considerada um açúcar, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: água mineral engarrafada, o açúcar e gás oxigênio são classificados respectivamente como? Vamos lá.
Gente, água mineral engarrafada. A gente acabou de ver que é o que? É uma mistura de diversas substâncias, né? Então, água mineral vai ser uma mistura. Essa mistura, ela é o que? Ela é homogênea ou ela é heterogênea? Ela é homogênea, pessoal. Eu não consigo saber quem que é a água, quem que é o magnésio, quem que é o cálcio, quem que é o cloreto, quem que é o fluoreto, quem que é o bicarbonato. Eu não consigo fazer essa identificação, eu só vejo uma fase, né? Então, ela é uma mistura e uma mistura homogênea. Só com isso, a gente já consegue ver que a alternativa correta é a letra D. Mas, vamos continuar. A próxima aqui é o açúcar. O açúcar, gente, ele é uma substância pura, tá? Ele não está misturado com mais nada, mas é uma substância pura composta. Ou seja, ela é formada de mais de um tipo de elemento químico. Você tem, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? 3 elementos químicos diferentes. E por fim, então ela é uma substância pura, tá? Aqui, confere. Confere. Agora a gente vai terminar com gás oxigênio. Gente, o gás oxigênio, a fórmula dele é essa daqui, ó. É o O2. Esse gásinho aqui, as nossas células utilizam para fazer a chamada respiração celular, tá? Eles entram no nosso organismo através da respiração. O gás oxigênio, pessoal, ele é uma substância pura. Ele não está misturado com nada. Só um detalhe, tá? O ar que a gente respira, ele é uma mistura de diversos gases. Só que o nosso corpo só aproveita o gás oxigênio, tá bom? Então, o gás oxigênio em si, ele é uma substância pura. Não está misturado com nada. E ele é considerado uma substância pura simples porque ele é formado somente por um tipo de elemento químico, que é o oxigênio. Beleza? Então, a gente confere aqui também. E a gente tem como resposta a alternativa D. Beleza? Sexta alternativa D. Sétima questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente... Então, vamos lá, gente. Nesse primeiro sistema, a gente tem óleo, água e gelo. Óleo, água e gelo. Óleo, água e gelo. Eu consigo ver quantas fases? Eu consigo ver uma. Eu consigo ver duas. Eu consigo ver 3 fases. Certo? Aqui é uma mistura heterogênea, tá? Essa segunda aqui, gente, é água gaseificada e gelo. Eu consigo ver quantas fases? Eu consigo ver uma. Essa bolinha aqui, gente, ó, é um gás. Então, isso daqui conta como uma fase também, tá? Então, 2 fases. E por fim, o gelo. Gelo são 3 fases. Com o gelo são 3 fases, tá? Então, a gente conseguiu identificar nesse daqui 3 fases, beleza? Nesse terceiro aqui, a gente tem água salgada, gelo, óleo e granito. A água salgada, gente, ela é água mais sal, só que esse sal tá o quê? Tá dissolvido, então conta só como uma... Então conta só como uma fase, tá bom? Conta só como uma fase. Então, uma fase. O gelo, pessoal, ele conta como outra fase. Ah, professor, mas gelo não é água? Não é, as propriedades não são as mesmas? Não. Por exemplo, a densidade da água é diferente da densidade do gelo. Por isso que o gelo flutua, né? Então, a gente já descarta essa possibilidade de contar como uma só fase. Mas, a gente conta como somente uma substância, tá? Água e gelo são a mesma substância, mas têm propriedades diferentes, tá bom? Aqui a gente tem o óleo, terceira fase, e aqui ele diz que a gente tem granito. Granito, acabei de falar para vocês, ó, o granito tem 3 fases. Tá aqui a pedrazinha de granito, ó. Aqui é o feldspato, aqui é a mica e aqui é o quartzo, né? 3 fases. Eu consigo identificar 3 componentes.
Então, somando tudo isso daqui, né, eu tenho que esse terceiro sistema tem 6 fases. Então, o número de fases de cada um, respectivamente, é 3, 3 e 6, né? A alternativa correta aí vai ser a letra B, beleza? 7ª questão, alternativa B. 8ª questão. Uma mistura de água mais álcool. Vamos logo caracterizar aqui. Água mais álcool é o quê? É mistura homogênea, tá? Mistura homogênea. E a outra tem água e sal em excesso. Água e sal em excesso vai ser o quê? Água e sal. O que significa dizer que está em excesso? Significa que você tem sal que a água não conseguiu dissolver, né? Então aqui a gente vai ter uma mistura heterogênea, tá bom? Então são respectivamente, letra A. Calma, vamos ver logo aqui outra coisa. Água e álcool. Gente, se eu misturar água geralmente ela é o quê? Líquida, tá? Isso aqui em condições normais de temperatura e pressão. A água ela é o quê? Líquida. O álcool também. Se eu misturar os dois, vai ser formada uma mistura homogênea líquida, tá bom? E a água e o sal vai ser uma mistura heterogênea líquida, sólida. A parte líquida vai ter a água com um pouco do sal e a parte sólida vai ser o sal que a água não conseguiu dissolver e foi depositado no fundo, tá bom? Então a alternativa correta aí vai ser a alternativa C. Esse primeiro aqui, água e álcool, vai ser uma mistura homogênea líquida. E esse segundo aqui vai ser uma mistura homogênea sólida líquida, tá bom? Então a alternativa letra C. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bastante aí sobre as misturas, porque nas próximas aulas a gente vai saber a importância de estudar misturas, que é o quê? Que é como separá-las, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.